Fala, meu povo. Agora nós vamos falar sobre liderança. A parte técnica do supervisor vocês viram até agora. Nós falamos sobre análise, plano de segurança, plano de emergência, plano de ação. Nós falamos como confeccioná-lo de maneira simples e prática. E nós falamos isso. O supervisor é um profissional que tem sua atividade reconhecida na conformidade do CBO, que é Código Brasileiro de Ocupação, 510, 310 do Ministério do Trabalho. O que é isso, pessoal? Existe uma lista de funções, de atividades que podem ser exercidas e vale como se fosse uma lei. E a do supervisor de segurança está nesse CBO aí, 510310, do Ministério do Trabalho. E a descrição desse CBO diz o seguinte: a função do supervisor, né? Ele tem que supervisionar, orientar e treinar equipes de segurança. Analisa projetos de segurança e adota medidas corretivas. Até aqui, pessoal, o que acontece? Ele tem que supervisionar, orientar e treinar as equipes. Então, vamos entender. Supervisionar, a gente não vai falar porque a gente falou disso até agora. Agora, orientar e treinar toda a equipe de segurança, então tem que ser líder. Por isso que eu falo muito de liderança no curso de supervisor. Ele tem que ser líder. Ele analisa projetos de segurança e adota medidas corretivas. Então, plano de segurança, plano de emergência, manual de procedimento, CI, BI, BIO, BOI, BUI, cada empresa tem um nome, mas são procedimentos por escrito. O supervisor analisa e toma as medidas cabíveis para correção. O supervisor faz programas simulados de emergência. Todos os treinamentos envolvendo todos daquele patrimônio, quem está à frente é o supervisor. Então, mais uma vez, a necessidade dele ser líder. Ele que elabora escalas de serviço, por isso que vocês aprenderam, tiveram uma boa noção de como fazer. No final do curso, eu vou passar o nome do aplicativo e vou passar um vídeo para vocês para fazer escala no Excel, que vai ajudá-los. Supervisionar a atividade, supervisiona os postos de trabalho, supervisiona os locais e atividades de risco, né? Então, o supervisor, ele naturalmente, ele passa a ser um indicador de liderança, ele passa a ser um indicador de premissas, tudo é o supervisor, né? É uma batata muito quente. O supervisor investiga causas de ocorrências, ele que faz diligências, ele que faz procedimentos apuratórios, né? É o supervisor que é responsável. Aí eu não estou puxando a sardinha para o meu lado, mas por que que eu comecei a agregar o curso de detetive particular ou detetive profissional? Porque um supervisor que tem esse curso, ele consegue investigar com mais proeza, com mais eficiência. Não que o que não tenha não vai ter eficiência, mas é um que a mais, né? Então é importante vocês. Muita gente fala, o que o detetive particular tem a ver com segurança privada? Tudo. Absolutamente tudo. Tá aí, ó. Investiga causas de ocorrências. Não sou eu que estou falando, isso não é a minha opinião. Eu copiei e colei esse slide aí, a descrição do CBO 510310, que é do supervisor de segurança do trabalho. E na funcional, na identidade particular de vocês de identificação, no verso, vai estar exatamente isso aí lá, que é para vocês não esquecer essa cola aí, né? Saber o que vocês, para que vocês existem na empresa. Então, ele investiga causas de ocorrência, sugere medidas preventivas e corretivas. Então, a própria legislação, nós já falamos, ela diz que a segurança tem que ser feita visando inibir, coibir e impedir ações criminosas, sempre com ações preventivas, ou seja, a gente age antes que o crime ocorra, né? E sugerir também correções para que sejam feitas em todos os sentidos, em todos os aspectos. Atende clientes e coordena planos de emergência. Olha, atende cliente. Nós temos dois clientes, o direto e o indireto. Se você não manter liderança sobre esse pessoal, vai ficar difícil para vocês manter uma postura de supervisor, né? Então, eu vou pegar muito no pé do supervisor. E agora vocês vão entender a diferença desse curso para o outro. Estão tentando me imitar por aí, mas não conseguem, não. E lembrando mais uma vez que vocês não devem tirar esse material e passar em rede social nenhuma. Vocês podem pegar, podem baixar e estudar, mas não passe para os outros isso. Você está desvalorizando o seu dinheiro. Conceito de líder. O que é o líder? O líder
é aquela pessoa que está à frente de toda e qualquer situação, usando artifícios da persuasão, do convencimento, fazendo com que aquelas pessoas na qual ele exerce autoridade, cumpre metas e objetivos, aliás, diga-se de passagem, as mesmas metas, os mesmos objetivos que é do líder, para obter o resultado. O êxito do líder é o resultado. Esse é o líder. O chefe, ele diferencia aí bastante. O chefe é aquela pessoa que está à frente de toda e qualquer situação, comandando um grupo de pessoas, usando artifícios autoritários, comanda subordinados para que eles cumpram meta, para que eles cumpram o objetivo, para dar resultado para o chefe e o chefe mostrar o resultado para quem quer que seja, quem esteja de direito hierarquicamente acima do chefe. Esse é o chefe. Então, já de cara, o líder ele tem autoridade, o chefe ele é autoritário. Tá? Cuidado que o chefe não vira. Coach, né? O leader coach, o leader, escreve leader coach, né? Que é leader coach. A palavra coach em inglês é técnico. Então, é o cara que treina, é o professor, é o treinador. Isso é o coach. Na verdade, 1859, por volta dessa época, ainda até hoje ninguém sabe direito, o pessoal pegava as carroças, né, os carroceiros, as carruagens, e os carroceiros, que eram aqueles caras chamados de coach. Ele pegava essas pessoas com as carruagens em determinados locais e levava em determinados destinos, como se fosse táxi, Uber hoje, como quem queira, né? E aí pegou, porque o coach ele faz exatamente isso, ele pega a pessoa do lugar onde ela está e leva para onde ela quer ir. Essa aí é a palavra coach, tá? Então, leader coach, escreve assim, mas se pronuncia leader coach. O coaching, escreve coaching, coaching é o treinamento, é o processo, é o sistema que passa, que o coach passa para explicar, para treinar. É o treinamento, é a explicação, é o sistema, é o processo, é o procedimento que o coach aplica. Então vamos voltar no coach, antigo em 1859. Pegava lá a carruagem, pegava o cidadão no local e levava para o local onde ele queria. O coach, ele faz isso. O coaching é o itinerário, é o caminho, é o processo, é o sistema. Então eu sou o coach de vocês. O que eu estou fazendo aqui agora com vocês, dando esse slide, ainda que seja online, é o coaching, né? E vocês são os meus coaches, né? A palavra coach reflete ao aluno, ao instruendo, ao palestrado, a quem está necessitando, precisando, querendo um auxílio, uma ajuda, querendo um caminho. Esse é o processo, tá? Aqui, só para a gente frisar bem isso, vocês não podem ser chefe de jeito nenhum. O chefe e o líder é completamente diferente, porque o chefe, ele manda. O líder, ele orienta. O chefe, ele sempre fala eu. Eu fiz, eu faço, eu sou, né? Ele sempre se coloca na frente e esquece que ele é a equipe, na verdade. O líder não. O líder, ele usa o nós. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer assado. Eu fui sargento do exército e eu nunca tive problema com soldados, pessoas que estavam abaixo de mim, né? Porque é muito comum, eu não gosto de falar subordinado, porque o líder não tem subordinado, ele tem seguidores. Agora, o chefe, sim, tem subordinado, né? O chefe, ele fala, vai, fala, se dane, né? O líder fala, nós vamos. Né? Uma coisa que eu sempre falo, o líder, o chefe, ele não dá os meios, né? Ele chega para você, ó, faz assim, faz assado, pega isso aqui, leva lá e faz assim, assim, assado. E aí o vigilante fala, mas e tal coisa? Ah, se vira, né? O famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. O líder não. Eu me lembro que todas as vezes que mandava eu cumprir determinadas missão, eu falava sempre nós vamos, né? Sempre estamos, sempre somos. Eu nunca quis o mérito só para mim, né? Eu não sou melhor do que ninguém.
mas eu fiquei um bom tempo no Exército, fui sargento, e eu tenho plena consciência que eu fui um grande líder, que eu trago isso para mim e trago aqui para vocês, escutando e vendo esse vídeo aí sobre liderança, né? Eu vi muito no Exército, tem os caras que não é líder, né? Tem os caras que é chefe, né? Ele culpa fulano da equipe, Beltrano da equipe, ou culpa a própria equipe, né? O líder não, ele assume. Eu me lembro de um capitão, Capitão Azevedo. Isso foi em 1995. Nós tínhamos que fazer um treinamento usando os blindados, os tanques de guerra, né? E eles tinham que sair em linha, assim, uns 10, tudo em linha, um do lado do outro. E a ordem era do capitão que estava no meio. E detalhe, a EPTV Campinas estava lá, a Bandeirantes estava lá, estavam filmando um exercício da gente. E esse capitão, na ordem dele para nós avançarmos, saímos em linha com os tanques, que a gente chama de blindado, né? VBTPM 113. Ele gritou: "Ataca!" E nós saímos com os blindados. Mas não era aquela hora, mas como o capitão mandou, né? Nós sabíamos que não era para ir, mas nós fomos. Ele mandou, tá mandado. Foi mais ou menos por aí. Quando ele viu a caca, ele não culpou ninguém. Ele podia falar esses motoristas. Eu era um motorista do blindado, né? Ele podia jogar a culpa na gente. Mas ele foi muito macho. Não é à toa que ele é general hoje, né? Ele falou: volta, volta, isso aqui é treinamento. Eu errei. Eu errei. Fez a gente voltar lá uns 30, 40 metros. E detalhe, toda a imprensa vendo, né? Aí fizemos certo, da maneira correta. Ele pediu desculpa para a gente, pediu desculpa para o pessoal da mídia lá. E no dia seguinte ele foi muito elogiado pelo general, porque ele não achou que o militar fosse. Porque tem um militar que é chefe, né? Que não era o caso dele. O chefe ele é desconfiado de tudo e todos, né? Já o líder não. O líder ele trabalha com um elo de confiança. Isso é muito importante a gente frisar, tá certo? Uma coisa que eu gosto de frisar sempre, né? Sempre fala nós, sempre fala vamos. E assim, pessoal, você vai dar uma missão pro cara fazer, dá os meios. Por exemplo, você mandou o cara varrer a sala, dá a vassoura, dá a pá, dá o balde, dá o detergente, o desinfetante. A gente tem que dar os meios, né? E a palavra conduz, o exemplo arrasta. Isso é importantíssimo, né? Eu me lembro quando eu estava no exército, tinha muito sargento lá, sem ficar falando mal da instituição, mas isso é coisa de antiprofissional, né? Colocava o coitado do soldado lá para capinar aqueles matão lá que a gente chamava de. Como que era mesmo? Toceira, né? Parece uma cana de açúcar, colonhão, lembrei, colonhão. Aí a gente ia lá cortar, mandava o soldado cortar e ele ficava debaixo da sombra, né? Quando o sargento era mais novo que eu, em termos hierárquicos, eu ia lá e mandava. Falou, não, vai pro mato aí, vai ficar no sol. Ou é todo mundo no sol, ou é todo mundo na chuva, ou é todo mundo na sombra. Não tem essa meia equipe, né? Eu sempre ganhei muito ponto por conta disso. Eu espero que você, supervisor, tenha isso consigo, né?